uma alegria podermos estar na casa do Senhor, mais um santo sábado, para aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Agradecer aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham por meio do YouTube. Compartilhe aí esse link, comente aí no chat ao vivo, porque hoje nós vamos tratar de um assunto que, de certa forma, ele incomoda a todos, sobre a felicidade. Nós temos pregado e falado tanto aqui nesse púlpito sobre alegria, sobre felicidade, sobre ansiedade. E ao me preparar, pastor Braz, novamente esse tema veio ao meu coração de uma forma muito forte e eu não tive como resistir este tema, no caminho da felicidade. Confesso que está até arriscado aqui, o encontro da felicidade, onde encontrar, mas hoje pela manhã, após me acordar, veio o nome do tema dessa mensagem, no caminho da felicidade. Nós vamos aprender um pouquinho aqui hoje o porquê, se realmente é possível essa felicidade. Eu gostaria de convidar os amados irmãos, aqueles que puderem nos acompanhar em Filipenses capítulo 4, versículo 4, 6 e 7. E mais uma coincidência, Glaucia, eu não combinei com a irmã Tamara a leitura dela. E ela veio me perguntar, falou, eu posso fazer a leitura? Eu falei, pode. Onde você foi aí tocada para falar? Ela falou, Filipenses 4, 4, 6 e 7. Eu falei, mas é a leitura da minha mensagem, então pode ficar tranquila, minha irmã, pode fazer essa leitura. Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem as formas de trabalhar, amada igreja. Filipenses 4, 4, 6 e 7. Na minha versão, a sua pode estar um pouquinho diferente, mas na minha versão, para a gente trabalhar, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez nos colocamos à Tua disposição, Pai, para falar de um assunto importante para a Tua igreja, para aqueles que nos ouvem, Senhor. Tanto aqueles que já creem no Teu Filho amado Jesus Cristo, como para aqueles, meu Deus, que ainda não tiveram esse encontro irresistível com o Teu Filho, Senhor. Pai, que a Tua palavra hoje, meu Deus, saia da minha boca e faça efeito, meu Deus, nos corações, partindo, Pai, do Seu coração, meu Deus. Que não saia nada de mim, meu Deus, mas que o Teu Espírito Santo me use para o engrandecimento, Pai, da Tua igreja, para o crescimento, para o fortalecimento, para que a Tua palavra seja levada e vidas sejam salvas. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? No caminho da felicidade. No caminho da felicidade. Antes de entrar especificamente na mensagem, eu indago a vocês e a vocês que nos assistem aí pelo YouTube, se a felicidade é algo tangível, algo que é possível de conquista, pastor Moisés. E eu vou mais além, se é possível o cristão ser feliz, ser alegre. Se isso é possível,
Se o cristão ele pode ter essa plena alegria, ou se ser feliz, ser alegre, choca com a palavra de Deus. Muitos, aliás, possuem essa dúvida. Situações em que a própria Bíblia nos diz que nós teremos aflições, que nós passaremos por situações terríveis, mas se de fato o crente, aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que foi salvo, que aceitou, se ele nasceu de fato para sofrer, para perder, para amargurar, para viver de cara fechada, mas eu sou santo. Eu vivo em santidade, mas de outro lado, eu não tenho a felicidade. Alegria é algo superficial. Ou a felicidade, a alegria, ou se a alegria é algo que é de ser alcançado, de ser conquistado pelo cristão. A felicidade, amada igreja, ela é almejada, ela é desejada por todos. Nós já nascemos buscando a felicidade. A criança ela já nasce, já procurando o seio da mãe para mamar. A criança vai crescendo. Eu tenho experiência lá em casa com a Sarinha. Ela é uma criança alegre, uma criança feliz. Ela é uma criança sorridente, né? Mas, de outro lado, se não alimentar, se não dar o mamar, se não brincar, se não dar atenção, já vem o estresse, já vem os gritos, os desesperos, e ela realmente grita. E todos que têm filhos, viveram essa experiência, sabem muito bem como funciona. O jovem, ele também busca felicidade. O adulto busca alegria, por isso ele estuda, se qualifica, ele avança, ele trabalha, ele passa horas se qualificando, buscando condições financeiras, ele tem sonho de constituir família, de ter filhos, planejam e executam viagens, uma aquisição de um carro novo, roupas, dinheiro, e outros buscam a alegria, a felicidade, Tarsi. Como a gente sabe, a gente presencia aí no mundo, usufruir das taças dos prazeres mundanos, dos banquetes mundanos, se afundando em drogas, prostituição, e aí vai. Não temos como esconder. Todos querem a felicidade. E aí nós encontramos livros, artigos, filmes. Você que está no YouTube aí, se quiser colocar o nome de uns livros que falam sobre felicidade, que vocês já leram, ou que vocês lembram, ou de filme, vocês lembram de algum filme que fala sobre felicidade, que marcou a sua vida? Alguém tem, se lembra aí rapidamente? Alguém pode me ajudar? Tem um filme que é bem conhecido, eu acredito que todos aqui já assistiram, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Quem já assistiu? Aí, a grande maioria já assistiu. Acho que eu vou dar spoiler aqui para poucos. Mas como o filme acho que é de 2006, 2007, então já não é mais spoiler. Então eu vou falar aqui rapidamente. E nesse filme, Chris Gardner é um negro norte-americano que sofre as piores amarguras, tristezas que um homem pode sofrer. Desempregado, com um filho pequeno, abandonado pela esposa. Parecia que nada dava certo na vida dele. E ele estudando, tentando.
Até que um dia ele vai preso porque não pagou algumas multas, porque ele precisava estacionar o seu veículo em frente à empresa de ações que mexe com o mercado de capitais, porque ele precisava fazer os testes, então ele buscava aquele emprego de uma forma com muita luta, com muita garra. Por uma dívida de $1.500, ele acaba preso. E ele quase perde a entrevista desse emprego. Ele consegue, da prisão, remarcar, essa história é real, relata, Will Smith, que é um ator norte-americano, ele interpreta, junto com o seu filho, inclusive, essa história real de Chris Gardner. E ele sai da prisão e todo sujo, porque ele tem que ir ao seu apartamento e para pintar o seu apartamento, e ele não tem mais roupa, não tem como se apresentar diante daqueles homens tão poderosos, e ele vai daquele jeito, na humildade, com a roupa toda suja, sem terno e sem gravata, com os sapatos todos sujos, e apresenta aqueles homens, e incrivelmente ele conquista aquela vaga daquele estágio, sem remuneração, mesmo se apresentando daquele jeito, porque eles viram nele um potencial. E Chris Gardner, hoje, para resumir, para que a gente possa avançar, ele é um milionário norte-americano, ele é influenciador, palestrante, CEO, trabalha no mercado de ações. O patrimônio dele, hoje, é avaliado em mais de $600 milhões. Então, ou seja, mais de 3 bilhões de reais. Esse homem, quem puder, assiste esse filme. E hoje nós temos também, Nadir, até universidades que cursam, pastor Braz. A Universidade de Harvard, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e agora no Brasil, na UNB, dentro da academia, eles têm a disciplina da busca da felicidade, da busca da alegria. Né? E o que eu mais achei interessante nas minhas pesquisas, Tamara, é que esse professor israelense, Tal Ben Sachar, ele vai totalmente ao contrário agora do que os livros de autoajuda, os filmes, o próprio filme da Procura da Felicidade prega. Nós falamos aqui agorinha das gerações Z, que é do Moisés Júnior, né, quem está na faixa aí de 20 e poucos anos, a geração Y, que é a minha geração, do pastor Moisés, que procuravam a estabilidade financeira a qualquer custo, um emprego firme, né, para o resto da vida. E aí vem esse israelense agora e fala assim, esquecem tudo que vocês aprenderam sobre felicidade. Esqueçam tudo. Sucesso profissional é só uma faísca de alegria. Dinheiro e sucesso em sua carreira é só uma faísca. Você conquistar uma boa faculdade, um bom emprego, é só faísca de alegria. Agora, a alegria, ela é conquistada pelo tempo que você passa com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, que você passa usufruindo. Aí mora a alegria. Então, o mundo ele está em repleta confusão, e não é nesse século 21 que isso ocorre. A Bíblia ela é repleta de afirmações, já no primeiro século. O próprio Jesus Cristo tratou da felicidade, e é o que nós vamos enfrentar aqui no dia de hoje. A questão, então, não é se nós podemos ou não ser felizes, nós devemos buscar a felicidade. O problema é onde nós vamos encontrá-la. Qual caminho nós vamos seguir para alcançá-la? Então, nós vamos trabalhar hoje, rapidamente com a igreja, em cima desse tema, no caminho da felicidade. O mundo, então, está em confusão, Diego. Um diz uma coisa, os livros falam uma coisa, filmes, os psicólogos, os teólogos,
se confundem quanto ao conceito. Uns falam que a felicidade está separada da alegria, outros dizem que não é possível a felicidade, mas nós vamos na Bíblia. Então, vamos aí na Bíblia. Você abra a sua Bíblia aí, vamos tentar acompanhar, porque, de fato, essa estrutura da conquista da felicidade por meio do dinheiro, do sucesso, ela realmente, segundo a Bíblia, ela está fadada ao fracasso. Isso não significa, Adriano, que nós não devemos nos esforçar, estudar, buscar melhoria de vida. Não significa isso, nós devemos. O problema é o caminho, no caminho da felicidade, porque em Mateus 6,19, derruba toda a teoria do filme A Procura da Felicidade. Porque Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aí vem Davi, em Salmos 37, versículo 5, diaconisa Jane, e nos diz que entregue o teu caminho, entregue os seus planos, largue, abandone os seus planos da forma em que você quer caminhar. Então eu quero que você guarde esse versículo aí agora. Entregue o teu caminho. E é por isso que eu cheguei no tema da mensagem, no caminho da felicidade. Entregar, que Davi está falando aqui, é exatamente se dispor, entregar tudo aquilo que desejamos ou temos, nossos sonhos, projetos, namoro, casamento, carreira, emprego, talento, meus dons e o meu tempo. Porque o salmista Davi fala, no Salmo 37:5, que entregue o teu caminho ao Senhor. E aqui a gente começa a pegar a linha de desenvolvimento dessa reflexão. Essas duas fortes palavras, então, ditas por Jesus e por Davi, e também a base da nossa leitura do apóstolo Paulo em Filipenses 4:4, quando diz, né? Alegrem-se no Senhor, e aí ele repete, diz novamente, no Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, Tarsis, ele estava preso em Roma, por volta de 61 depois de Cristo, e ele já tinha, como o pastor Braz pregou aqui na semana passada, o apóstolo Paulo já tinha passado por açoites, por naufrágios, por ofensas, né? Como nós pregamos aqui recentemente, ele se apresentava como um líder nato da igreja, e ele se apresenta aos discípulos, os discípulos o rejeitam, a igreja rejeita Paulo, o próprio Deus fala, afaste-se daí, saia de Jerusalém, fica 10 anos, 15 anos isolado, e é aí que ele começa a sua carreira missionária. Esse homem que sofreu tudo isso, ele vem e fala assim, alegrem-se no Senhor. Digo novamente, alegrem-se, ele repete, no Senhor. Por isso que nossa mensagem é no caminho da felicidade. Essas duas palavras, então, indicam que a felicidade, ela não está nas nossas conquistas pessoais, adquiridas pelos nossos próprios méritos. Você pode até se alegrar com essas conquistas. São legítimas, como eu afirmei. No entanto, nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Se você teve esse encontro irresistível com Jesus Cristo, a sua alegria está nele. No Senhor Jesus Cristo. E se você que nos ouve ainda não teve esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, para experimentar a verdadeira e plena felicidade, hoje você tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais desse Jesus Cristo
e fazer um concerto com Ele, entregar a sua vida a Ele, entregar o seu caminho a Ele, para que Ele possa conduzir a sua felicidade. Estudando sobre esse tema, esse texto de Paulo, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi no Senhor, ele nos revela algumas situações, porque se eu sou cristão, e eu vivo em igreja, eu vivo em unidade, como nós estamos pregando aqui nas lições, e a gente encontra cristãos que são tristes, que vivem infelizes, tudo é motivo de tristeza, tudo é motivo para reclamação, vive uma vida amargurada. Mas como que isso funciona então? Se eu estou no caminho da felicidade, eu conheço a Cristo, eu aceitei a Cristo, eu fui justificado, e eu sou salvo em Cristo Jesus, e mesmo assim, eu sou infeliz. Na carta aqui de Paulo aos Filipenses, Gláucia, ele revela 4 situações para a igreja de Filipenses que podem tirar essa felicidade que está em Jesus Cristo. Eu vou passar bem rapidamente nessas quatro situações, mas antes disso, esse texto nos revela que a alegria para o cristão, ele não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento, porque o apóstolo Paulo fala, alegrem-se, é um verbo no imperativo, é uma ordem. Então, ser feliz para o cristão não é uma opção, é o único caminho. Não há como você decidir em ser feliz ou triste, Camille. Há uma ordem aqui. Alegrem-se. Alegrem-se. Segundo, nesse texto do apóstolo Paulo, Filipenses 4:4, ele traz a expressão sempre. Alegrem-se sempre. Não é alegrem-se de vez em quando. Porque a nossa alegria, pastor Braz, ela não é circunstancial. A nossa felicidade, Ney, ela independe das circunstâncias da vida. Nós não dependemos das circunstâncias. A felicidade ela não é um sentimento, ela está ligada, não está ligada a conquistas pessoais, ela está ligada a Jesus Cristo. É pessoal. Alegrem-se sempre. E terceiro, essa alegria é cristocêntrica. Porque alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, no Senhor. Cristo tem que ser o centro de suas ações. Cristo é o alvo, é o caminho. No caminho da felicidade, Tarsis, não há outro caminho. A felicidade é cristocêntrica e o apóstolo Paulo traz isso de uma forma muito clara. Mas mesmo sabendo disso, como que nós podemos então viver em tristeza, Diego? Há situações que podem extrair, retirar a nossa felicidade, Jane. Como já citei, a primeira delas, as circunstâncias desfavoráveis. O cristão, como diz o apóstolo Paulo, ele não deve ser como um menino, que ele fica cambaleando, fica oscilando na onda das adversidades. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. A minha alegria depende das circunstâncias, do momento, se eu estou num bom emprego, se a minha família está bem, se não tem doença. Amados, o dia mal chega, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para mim, vai chegar para o pastor Moisés, para o pastor Braz. O dia mal chega e nós
temos que estar preparados para enfrentá-lo em alegria, como diz o apóstolo Paulo em diversas cartas. Alegria na tribulação, e aqui aos Filipenses ele também fala da alegria nas dificuldades. Logo, nós temos que estar claro de que as circunstâncias desfavoráveis, elas estão na dependência de Deus e na soberania de Deus, e ela está revelada logo no primeiro capítulo de Filipenses 1, versículo 12. Quem quiser voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que ele passou, as injustiças, a agressão psicológica, a agressão física, os nãos que ele recebeu da igreja, dos irmãos, o não de Deus, o período que ele teve que ficar se preparando, vivendo isolado, né? Então, o apóstolo Paulo, ele é muito claro em nos trazer que as adversidades circunstanciais não devem ser o parâmetro da nossa alegria. E se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos a nossa alegria pelas circunstâncias. Por uma doença grave, um acidente, uma morte, um abuso, uma traição, né? Que é uma coisa mais terrível, né, do que você ser traído por um amigo. Em um casamento, você recebeu uma traição, e a palavra do Senhor nos diz assim: opa, se tudo isso acontecer, isso aí, ele vai servir para que você se fortaleça e para que a palavra avance e a igreja caminhe. E mais à frente, nós encontramos em Filipenses 2, 3 e 5, uma outra situação que pode, Camila, nos tirar a felicidade, nos tirar a alegria, que são as pessoas. Eu, Edson, eu posso magoar alguém, o meu jeito, a minha forma de falar, o meu estilo de liderar, a forma como eu conduzo. Nós aprendemos aqui da unidade da igreja, a diversidade, a unidade na diversidade. A Camille, ela pode ficar ofendida da forma como eu falo, forma como o pastor Braz, e o pastor Braz também. Então, as pessoas são diferentes. E as pessoas podem magoar umas às outras, mas aqui, né, o próprio Jesus traz o perdão. A falta de perdão nos escraviza, nos adoece, tanto psicologicamente como fisicamente, e nos retiram a felicidade. O perdão, ele é uma decisão difícil, não é fácil, mas ela é necessária. Não há outro caminho a não ser exercer o perdão. E aí eu não vou me aprofundar nesse ponto, porque está sendo bem tratado, já foi pregado diversas vezes. Por que nós devemos perdoar? Porque a minha dívida perante Deus era impagável, incalculável. E Jesus Cristo vai lá e morre por mim, sofre aquilo que eu deveria sofrer. Na cruz do Calvário, derrama o seu sangue. E ainda fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então nós também devemos seguir esse caminho para que a gente não fique escravizado. Perdoe, meu irmão. O perdão é necessário. Terceira situação que pode nos tirar e que nos tira a felicidade, está descrito em Filipenses 3, 19. Filipenses 3,
19, que nos revela o fim deles, apóstolo Paulo dizendo ao Filipenses, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. O dinheiro ele rouba a felicidade. Quem aqui nunca brigou por causa de dinheiro? Discutiu com o cônjuge, com os filhos, nos negócios? O dinheiro, ele vira uma obsessão. E aqui eu não estou falando que nós não devemos, mais uma vez, vou repetir, nos qualificar e buscar melhorias de vida, não é isso. O problema é quando o dinheiro ele vira uma obsessão, aí há uma busca desenfreada, vira um Deus em sua vida, você coloca isso no seu coração como um altar, você começa a colocar o dinheiro como um Deus e vai retirando o Deus da sua vida. John Piper, o teólogo batista, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, Tarsis: a marca da cultura do consumo é a redução do ser para ter. Guarde essas duas palavras, ser e ter. Ser é tudo aquilo que eu sou, como pessoa, como essência, como humano, né? Ter é aquilo que a gente conquista. Meu carro, minha casa, meu emprego, meus negócios, minhas viagens, os meus planos. E aí, John Piper, com muita sabedoria, ele fala que a marca da cultura do consumo em que nós estamos impregnados hoje é a redução do ser para o ter. Ou seja, cada vez mais eu retiro de mim, eu extraio de mim, da minha existência, para que o ter tome lugar. E aí, Davi, em Salmo 127, 2, nos revela que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão de dores. Inútil. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o caminho da felicidade, é inútil. É inútil. Deus, ele não é contra o esforço humano. Nós devemos buscar, mas essa busca desenfreada pelo dinheiro, a insatisfação, Tarsis, com aquilo que eu tenho, que Deus tem me dado. Eu sempre quero mais, quero estudar mais, eu quero me preparar mais, eu quero conquistar mais um emprego, eu quero abrir mais um negócio, eu quero ter mais, e isso vai reduzindo o seu ser e entrando no lugar o ter. E não é um bom negócio, porque o próprio Jesus Cristo revelou. Nós já não temos tempo para a igreja, não temos tempo para a esposa, não temos tempo para os projetos da igreja, para o ministério, para exercer nossos talentos, os nossos dons. Queremos sempre mais, mais, mais. E Jesus diz: não ajunteis dinheiro, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Não ajunteis. Então nós temos que buscar o equilíbrio para que o dinheiro não tire a nossa felicidade, a nossa alegria. E o quarto, por último, vamos relembrar aí o que pode tirar a nossa alegria? Primeiro, o que é? As circunstâncias. Segundo, a falta de perdão, os conflitos pessoais. Terceiro, dinheiro. E o quarto, o que vocês acham? Que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses.
Filipenses 4, 6 e 7. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ansiedade. Já foi falado aqui diversas vezes. Ansiedade. Ansiedade, o pastor Hernandes Dias Lopes, né, dentro dessas pesquisas, e ele traz esses 4 pontos aqui, que eu estou refletindo com vocês. Ele fala que a ansiedade é o pecado mais democrático que existe. Ele atinge a todos, das crianças até o idoso, não importa idade, cor, sexo, condição financeira. Ansiedade atinge a todos. No grego, ela significa estrangulamento. A ansiedade nos estrangula. Acaba o oxigênio. Você já não consegue mais pensar direito. Você fica conturbado, indeciso, sofrendo por antecipação, porque é uma preocupação. Previamente eu me preocupo com algo que eu nem sei mesmo se vai acontecer. A ansiedade é algo que o cristão ele deve buscar extirpar da sua vida. Seja buscando em oração, como o apóstolo Paulo fala aqui, se enchendo do Espírito Santo, e como orientamos diversas vezes aqui, se for um caso médico, procurar uma ajuda, como hoje nós teremos aqui uma palestra pelo aplicativo Zoom, às 16 horas, com uma psiquiatra. Então, a igreja, ela dá essas ferramentas. Nós entregamos a palavra, mas se há uma situação difícil a ser enfrentada, há o caminho da medicina, né? E Deus, ele abençoa para que a gente possa ser curado. A ansiedade, ela é um pecado porque ela revela em nós a nossa incredulidade e a nossa falta de confiança na soberania de Deus. Em vez de ocupar a nossa mente com coisas boas, nós passamos a ocupar a nossa mente com coisas que nem irão acontecer, e se de fato pouca parcela dessas coisas venha a acontecer, nós já estaremos esgotados fisicamente, psicologicamente, porque nós vamos sofrer 2 vezes, já sofremos lá atrás e vamos sofrer agora, quando vamos enfrentar a situação, quando formos enfrentar o dia mau. Nós temos que tirar essa incredulidade, porque ela é inútil, a ansiedade é inútil. Jesus também disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, 27 e 33, quem de vocês, por mais que se preocupe, poderá acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Do que adianta a ansiedade? Do que adianta a preocupação? Porque eu não consigo aumentar 1 hora que seja a minha vida, a preocupação. Jesus está falando aqui, ó, é inútil você sofrer por antecipação. Aí Jesus, lá no versículo 33, fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Soberania e poder de Deus, amada igreja. Isaías, no capítulo 40, versículo 12, nos traz a preciosidade e o poder de Deus. Deus, ele mede o espaço, o universo com a palma de suas mãos. Existem, segundo nós vimos aqui na mensagem do pastor Luiz Eduardo, mais de 100 bilhões de galáxias. Bilhões, a Terra está em uma, na Via Láctea. Existem 100 bilhões de galáxias. E Deus mede com a palma de suas mãos. Salmos 147, versículo 4. Ele conta o número das estrelas e chama todas pelos seus nomes. E o número de estrelas são incontáveis. Incontáveis, como a areia do mar.
Você já tentou contar um punhado de areia? Não, leve para sua casa um punhado de areia, coloque em cima da mesa, Diego, e começa a contar grão por grão. Quando você terminar de contar esse grão por grão, aí você imagina, se um punhado de areia, o quanto que teve, quanto que existe na terra, e a quantidade de estrelas que existem. E Deus não esquece do nome de nenhuma delas. Você acha que Deus vai esquecer de você? Você acha que Deus vai esquecer de você? Como nós sofremos indevidamente no caminho da felicidade. Já caminhando para a conclusão da nossa mensagem, mas então, qual o caminho a seguir? Será que realmente, então, é possível a gente extirpar de nossa vida essas 4 situações terríveis que podem nos tirar a felicidade? Que são as circunstâncias, que são os conflitos interpessoais, falta de perdão, o dinheiro e a ansiedade. Os teólogos de Westminster, no século XVII, eles, após longos debates, pastor, neste conselho de Westminster, eles chegaram a uma pergunta: qual a finalidade, qual o fim principal do homem? E eles chegaram à conclusão que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. John Piper, que eu acabei de citar aqui, ele traz uma expressão muito interessante, que ele fala assim: o problema do cristão não é ele procurar a felicidade, não é a busca da felicidade. O problema é nós nos contentarmos, Tarsis, com essas faíscas de alegria, com esse contentamento nos pequenos prazeres terrenos. Aí que mora o problema. Salmos 16, 11 nos revela então que Deus nos fará conhecer a vereda da vida, e Ele revela de uma forma muito maravilhosa que, na presença de Deus, que há plenitude de alegria. Você quer uma alegria plena, amada igreja? Você quer uma alegria incontida, uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura, uma felicidade permanente, que ela não se limita à nossa existência aqui na terra, mas ela vai além, ela é soberana, ela é eterna. A palavra do Senhor nos revela que na tua presença há plenitude de alegria. Neemias, por sua vez, nos revela que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo tinha tanta certeza em determinar Diego: Diego, seja alegre. Diego, seja sempre alegre. Camille, seja sempre alegre no Senhor. Nadir, eu repito para você: no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, amada igreja. Romanos 15, 13, nos traz o propósito de Deus para as nossas vidas. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amada igreja, nós aprendemos aqui: eu creio em Cristo, sou justificado, sou perdoado, sou salvo, o Espírito Santo entra no meu coração, habita em mim, é uma alegria incontida. E aí nós temos que agir de forma positiva
não por os nossos méritos, porque eu posso, porque eu consigo, mas eu preservo o Espírito Santo dentro do meu coração, como está em Filipenses 4 aqui, ó, na sequência, né, no 4, versículo 8, finalizando essa fala para os filipenses, ele fala, mas meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, se enchei disso. E é isso que o Espírito Santo quer. Nós estamos estudando com os jovens, o Gálatas 6, a Gálatas 5, 22, nós estudamos todas as virtudes do fruto do Espírito, e está lá a alegria, a paz, o amor, é disso que nós temos, esse é o propósito de Deus, e eu convido a amada igreja a ficar em pé. Além disso, Romanos 14, versículo 17, nos diz que o reino de Deus é alegria, não é tristeza. Então, se você tinha dúvida nessa manhã, se você tinha ou não o direito de ser feliz, isso cai por terra, isso é enterrado no dia de hoje, porque o reino de Deus é alegria. E por último, para encerrar esta mensagem, eu não poderia deixar de citar, e eu gostaria que você aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia, e você que está aqui, se puder acompanhar, já encerrando, uma das últimas orações fala de Jesus Cristo. João 15, versículo 4 a seguir. E aí, rapidamente, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia a fala de Jesus Cristo, para vocês verem o quão profundo é a alegria no Senhor, quando nós estamos no caminho do Senhor. No versículo 4, Jesus Cristo fala assim, ó: estai em mim e eu em vós. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, mas Jesus está dizendo assim, ó: esteja em mim, porque se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Ou seja, se eu não estiver em Cristo, eu não posso dar fruto nenhum. Aí Jesus vem e fala, eu sou a videira, vós as varas, no versículo 5. Quem está em mim e eu nele, dá muitos frutos. Olha que interessante essa conclusão de Jesus aqui. No final do versículo 5. Porque sem mim, nada podereis fazer. Você pode procurar a alegria, a felicidade por outros caminhos. Mas Jesus está afirmando aqui, sem mim, meu irmão, nada podereis fazer. E aí, mais embaixo, para a conclusão, no versículo 9, como o Pai me amou, ou seja, como Deus amou Jesus, também eu vos amei a vós. Ou seja, como Deus me amou, eu também amo o pastor Moisés, eu também amo o Zé, Diácono Zé, o pastor Braz, Isabela, Júnior, Glaucia, Adriano, Tarsis, Tamara, Camila, Ney. Jesus ama a todos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permanecei, Nadir, no meu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele tudo fará. Esse salmo, ele revela
que nós devemos entregar todos os nossos planos, nossos filhos, nosso casamento, nossas ansiedades, a nossa falta de perdão, a gente tem que buscar em Cristo, entregar tudo para Ele, porque nele e somente nele nós conquistaremos a verdadeira felicidade. Versículo 10, já encerrando. Se guardardes os meus mandamentos. Aí eu volto lá. Fora de Cristo é possível? É possível fazer alguma coisa? Fora do corpo de Cristo, que é a igreja, é possível fazer alguma coisa? É possível um membro ou um galho da videira dar fruto fora da videira, fora do corpo? E aí ele vem e conclui. Quem está falando isso aqui não é o presbítero Edson, não. Jesus Cristo, Diego, está falando para você, Diego, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como que a gente permanece no amor de Cristo? Guardando os seus mandamentos. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Você está entendendo? Primeiro Jesus fala, Deus me amou, eu amo vocês. E agora ele vem e faz o caminho inverso. Mas como que vocês vão permanecer no meu amor? Filhinho, guarda os meus mandamentos. Ame o próximo, como a ti mesmo. Perdoe. E depois ame a Deus, guardando os meus mandamentos. E aí ele conclui. E aí você permanece no meu amor. E concluindo, versículo 11. Para encerrar. Jesus fala, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa, igreja. Não é uma alegria superficial, uma alegria precária, em que a ferrugem, em que o medo, em que a ansiedade, em que a doença, em que a morte, a injustiça, a aflição vai retirar. É uma alegria completa. As circunstâncias virão adversas. Todos nós enfrentaremos. O dia mau vai chegar, pastor Moisés. Mas nós temos que estar firme na soberania de Deus. Na soberania desse Deus que mede o universo com a palma da sua mão, que Ele sabe melhor administrar a nossa vida do que a nós mesmos. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Seja feliz. Você é feliz? Seja alegre. Viva a alegria de servir a Cristo, a liberdade de servir a Cristo. Ser cristão é ser livre, é liberto. Não para o pecado, para a libertinagem, para os banquetes terrenos, mas é uma alegria que é incontida, é uma alegria completa, soberana, que não vai se limitar a esta vida. É uma alegria eterna. Eu gostaria de orar com a igreja, neste momento, antes do nosso encerramento, e dizer para você, alegrem-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. E eu digo novamente a vocês, no Senhor. Tenha essa certeza. Deus é soberano, amada igreja. Independente das circunstâncias que você tem passado, da adversidade, independente, creia somente e continue, porque aqueles que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. A lágrima que você derrama hoje, a lágrima que você derruba hoje, ela cai, se você estiver no caminho do Senhor. Se você estiver buscando a felicidade no caminho do Senhor. Tarse, a sua dificuldade, meu irmão, que só você sabe, quando você está lá sozinho, chorando, em lágrimas, que é algo impossível à sua visão. Essas lágrimas, elas
vão cair sobre sementes. E Deus, Ele tem o poder. Deus, Ele tem o poder de pegar, Ney, a pior tragédia na vida de um homem e transformar essa tragédia, essa dor, na maior alegria. Creia nisso, feche seus olhos. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós aprendemos nessa manhã, Senhor, que só há um caminho para a felicidade. E a felicidade, Senhor, é um caminho, meu Deus, que está descrito em Ti, meu Pai. A felicidade, ela não é circunstancial, meu Pai. Ela é pessoal. Pai, as universidades, os autores de livros, os diretores de filmes têm tentado, ao longo dos séculos, meu Deus, os teólogos, filósofos, trazer o conceito da felicidade e da alegria. Eles se confundem, meu Deus, mas a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. E ela nos revelou nesta manhã que nós devemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo. Que somente nele, meu Pai, conforme a oração do próprio Jesus Cristo, que nós devemos permanecer nele, guardar os seus mandamentos, para que nós tenhamos uma alegria completa, uma alegria soberana, que não está limitada, meu Deus, às circunstâncias, às adversidades, às pessoas, meu Pai, ao dinheiro, mas é uma esperança, Senhor, no Teu Filho amado Jesus, que um dia voltará e nos levará para Ti, meu Deus, em um novo corpo, em uma nova vida, em um lugar que não haverá lágrimas, um lugar que não haverá tristeza, não haverá dor, meu Pai, e o pecado já não mais existirá. É isso que eu te peço, meu Deus, que a Sua igreja e cada cristão que ouviu essa palavra hoje, que ele busque, meu Deus, extrair da sua vida a infelicidade e buscar alegria em Ti, meu Deus. Dê as ferramentas, Senhor. Dê condições para que os Teus servos sejam felizes. Amém. Eu agradeço, amada igreja, pela oportunidade nesta manhã. Agradecemos aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Amanhã, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração por esse mesmo canal do YouTube, e também as portas da igreja estão abertas. Hoje à tarde, às 16 horas, para você que está aí no canal do YouTube e tenha vontade de participar dessa palestra, mande aí o seu telefone, escreva rapidamente aí o seu telefone, para que a igreja possa entrar em contato e passar o link dessa palestra hoje com a doutora Aline, às 16 horas, que vai falar um pouquinho dessas circunstâncias provocadas pela Covid, né, que nos traz ansiedade, como nós devemos também enfrentar isso à luz da medicina. Tá? Coloque seu telefone aí e a igreja vai anotar o seu contato para que a gente possa encaminhar o link para que você possa participar. Há algum recado mais, pastor? Então vamos nos despedir, com a bênção apostólica. Feche os teus olhos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.